Romanos 12, 1 e 2. A gente sempre começa com uma gotinha de sabedoria, depois tu vai para o site, essas gotinhas rodam que vocês não têm noção. E a gente chama de bisuzinho de Deus, para quem ainda tem ouvido, num tempo onde a geração tem perdido a escuta, mas para aqueles que ainda têm ouvido, Deus continua falando. Vamos ler juntos? 1 e 2 de Romanos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, amados? Senta um pouquinho aí. Esse texto me veio à mente hoje. Hoje nós sepultamos, depois de 15 anos de Ministério Pregadores do Caminho, do nosso motoclube, faleceu ontem um pregador do Caminho, em acidente motociclístico, indo para Manari. Ele, junto com o grupo, vai para Manari no dia 13. Ele foi ontem sozinho, porque ele ia ver irmãos, parentes lá em Natal. De Natal, ele ia para Manari, que fica em Pernambuco. Então ele ia fazer uma viagem aí para o Nordeste. E ninguém sabe a causa, ele caiu ali na BR-101, na altura de Macaé, um pouquinho entre Macaé e Rio das Ostras. E ele veio a óbito hoje à tarde, foi o enterro dele. E lá no sepultamento dele, uma mulher da Tijuca me para. E ela me abraça angustiada, mas com tanta angústia. E ela fala, não, eu não tinha intimidade com ele, não é por ele que eu estou tão angustiada, não. Ela estava no outro enterro. Mas ela me tem ouvido pelo site e ela me abraçou assim, chorando muito. E ela dizendo, pastor, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com o mundo? A pessoa que estava na capela do lado tinha se suicidado. E ela falando, uma pessoa muito boa, uma pessoa tão querida, tão maravilhosa, uma pessoa amada por todos, uma pessoa que queria mudar o mundo, uma pessoa altruísta, uma pessoa visionária, uma pessoa que, meu Deus, que era tão cheia de vida e acabou dando cabo da sua vida. E ela veio deprimindo, porque ela tentou fazer a sua parte para mudar o mundo e ela não conseguiu. Ela deprime e ela chegou ao ponto de tirar a própria vida. Uma pessoa altruísta tentando mudar o mundo. Essas pessoas estão acabando, estão desistindo. Não sei se com razão ou sem razão. Mas quando ela falava, eu a abracei e falei, o mundo está empobrecendo de gente boa, acho que Deus está tirando os bons. Os bons Ele está sacando do nosso meio, não sei o que vem como juízo aí para frente, mas os bons Ele está tirando. A gente está enterrando alguém que talvez seja uma das ovelhas mais abençoadas que a gente já viu nesses anos todos de ministério. Um cara servo assim, um agente de bênção. Um servidor, ele se alegrava alegrando os outros, ele se realizava realizando os outros. Aquele camarada que nunca guardou para si o que Deus lhe deu, sempre foi um compartilhador. Deus vai sacando gente, Fiz sepultamento segunda-feira da tia da Andréia, ontem eu fiz da mãe do Maxi, hoje do Newton. Gente boa, Deus está sacando gente boa. E aí, essa irmã falando, poxa, ele era alguém que tinha, assim, vontade de mudar o mundo. Pessoas que tentam mudar o mundo estão cansando. Por quê? Ela se ajunta a pessoas que estão querendo mudar o mundo, mas se ajunta só movida por um ideal, mas um ideal destituído, quem sabe, de racionalidade. Porque aí eu me lembrei de uma música de Herbert Viana.
a música é aquela música Vamos Viver, a música começa assim, ó, vamos consertar o mundo, vamos começar lavando os pratos. Interessante, a gente não muda o mundo com grandes ações mundiais, não, a gente muda o mundo a começar por lavar o prato. A gente muda o mundo a começar por arrumar o nosso quarto. Aí essas pessoas altruístas que querem mudar o mundo se juntam a pessoas que dizem, discurso, que querem mudar o mundo, mas é gente que não arruma nem o quarto, que não lava nem o prato. É gente que bota a cara na rede, como quem está realmente preocupado em mudar o mundo, mas é gente que não conseguiu mudar nem a própria vida, ele não conseguiu arrumar nem a própria existência. É aquela gente que insiste por querer mudar o outro. Você tem que mudar, mas isso tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, mas a mudança é sempre no outro. O que tem que mudar é o governador, é o presidente, é o sistema, é o Estado, é a Câmara, é o Senado, é o vizinho, é o pastor, é o porteiro, é o irmão que está na frente, é essa gente, é aquela gente, é a direita, é a esquerda. Sempre quem tem que mudar é o outro. Aí esse texto me diz, não vos conformeis a este mundo, ou seja, o mundo é o que é, caído. O mundo que jaz em quem? Me diga você. No maligno. No mundo de seres viralizados pelo pecado, portanto, com o céu blindado, porque o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus, de modo que ele não nos ouça. O mundo é isso aí. Um mundo de gente caída, que jaz no maligno, com o céu blindado. Então, não pode ser um mundo onde a justiça correrá como rio, se está em litígio com Deus. Então, o que se verá? Individualismo, corrupção, toda sorte de mal e ausência de bem. Aí, ao mesmo tempo que o texto diz não vos conformeis a esse mundo, diz que, ato contínuo, nós temos que nos transformar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está dizendo, você não tem que mudar o mundo, você tem que mudar a si mesmo. A transformação que você deve exigir não é do outro, é de si mesmo. Transformai-vos. Como é que a gente faz isso, Paulo? Pela renovação da sua mente. E uma das renovações pela qual a gente tem que passar, pelas quais tem que passar, é entender que ninguém muda ninguém. É entender que eu posso ser o homem, a mulher mais altruísta do mundo e sonhar com um novo mundo, com um novo Brasil, com uma nova cidade, com uma nova humanidade. Eu tenho que sonhar e ser um agente de transformação, como diz lá de bem-aventuranças. Aquele que tem sede de justiça é bem-aventurado. Mas eu tenho que fazer isso entendendo que eu sou a andorinha tentando apagar o incêndio da floresta. É quase uma utopia. Então, é como quem diz, vai lá, faça a tua parte, mas não faça da atitude alheia a motivação para continuar fazendo a tua parte, porque os outros são os outros e você, como andorinha, não tem gerência sobre a vontade deles. Se você fizer dos outros a motivação para ser quem você é e fazer o que você faz, você vai ser deformado. Então, o texto está dizendo o seguinte, olha, saiba-se, seja quem você sabe é, e faça a tua parte, mas faça quase que utopicamente, sem exigir que quem está do teu lado, quem está do teu redor, porque é totalmente outro, tenha a mesma postura que você. Você não tem como mudá-lo, você não tem como transformá-lo. A gente não tem como gerar transformação nem nos nossos filhos, né? Nossos filhos vão crescendo, vão se transformando em outro ser que, quem sabe, aquele que a gente não sonhou. Aí você vê pais brigando com filhos, pais botando filhos em castigo, pai batendo em filho, pai entrando em litígio com filho, e não adianta, o filho vai para um caminho completamente diferente. A gente não tem controle nem da nossa carne.
E aí o que acontece? Porque a gente não teve controle sobre a carne alheia, o que sobra a nós é a ausência de força para gerir a própria carne. E a gente entra em pânico e desespero. Aquela mulher no cemitério hoje dizendo, uma pessoa tão altruísta, uma pessoa tão visionária, uma pessoa tão cheia de amor, com intenção de mudar o mundo, acabou suicidando-se. E me deu uma dor no peito, eu falei, meu Deus, gente boa como essa deveria viver para sempre. Mas Deus disse, não, deveria vir para junto de mim mais rápido. Porque a humanidade caminha para um caminho que a gente não sabe se tem volta. Então, a minha oração tem sido, minha igreja, no sentido de ser um analista do meu tempo, formador de opinião, é de olhar para o meu tempo com esperança. Perdão. Entender que a partir de Deus tudo é possível, nada é impossível para Deus. Mas ter essa visão espiritual olhando para a realidade que está do meu lado e ver que ninguém se esforçando para mudar a si mesmo, todos digladiando, tentando apontar o erro do outro, esperando que o outro mude. E como o outro está fazendo a mesma coisa, o que se vê é o apontar de dedos e o apedrejamento, sem mudança alguma, sem melhora alguma, sem perspectiva de melhora nenhuma. E a gente vê os que de fato querem mudança se angustiando, deprimindo, se retirando para si do sistema, sendo carcomido pela solidão e pelos afetos adoecidos. E alguns chegando às vias de fato, como esse rapaz do cemitério hoje. Orei com aquela mulher, fui lá na outra capela, dei uma palavrinha de 2 minutos de esperança para aquela mãe, que debruçada no corpo do filho, dizia, onde foi que eu errei, onde foi que eu errei, onde foi que eu errei. Eu falei, mãe, a senhora não errou nem uma gota. A senhora criou um filho que, se foi como a irmã disse, foi o melhor que uma mãe poderia ter gerado. O que não aconteceu foi que esse filho desenvolveu sabedoria para lidar com o tempo, no qual está uma geração que diz que quer mudar o mundo, mas não lava o prato. Quer mudar o mundo, mas não arruma a própria cama. Portanto, uma geração hipócrita e mentirosa, que na qual tem que se estar, mas com sabedoria e realismo, para que você não sucumba tomado pela desesperança e pela tristeza. Então, que Deus abençoe você, te dando graça de fugir da utopia de imaginar que você pode mudar a vida de alguém, mas que você possa concentrar força para se transformar, para se readaptar, para ser como o tempo exige que sejamos e que sejamos para a glória de Deus. E dessa capacidade de transformação, ou seja, de mudança de mente, para que nós nos adaptemos aos tempos e o vejamos com realismo, não só com romantismo, mas com racionalidade. E a gente tem que renovar a mente para quê? Diz lá o texto, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então veja que coisa interessante. Termino aqui. No início o texto diz, não se conforme a este mundo, o mundo não é bom, não tome a forma dele. E o versículo termina, perfeita a vontade de Deus. Veja só, num mundo que não é bom, ou seja, com o qual nós não devemos nos conformar, é o mesmo mundo no qual a gente pode experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Ou seja, eu não preciso que o mundo mude, que o mundo melhore, para que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, se manifeste na minha vida. Eu só preciso ter uma mente saudável, capaz de discernir os tempos, para que num mundo perdido, eu seja alvo da boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Para de querer mudar os outros, mas tente mudar a si mesmo. Vamos consertar o mundo. Então vamos começar lavando os pratos. Chega em casa, depois de jantar, lava o teu prato, arruma a tua cama quando você se levantar. Eu acho que se cada um de nós, dentre os 209 milhões de habitantes nesse país, cada um de nós fizesse só a sua parte. Ah, mas o Vitinho fez. Problema do Vitinho, faz tu o teu. Se cada um fizer o seu, eu não me estresso com o Vitinho e nem deixo de fazer o meu.
E aí o que acontece? Eu passo pela vida, mesmo que a vida esteja fora de rumo, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que nesse mundo perfeito, que nesse mundo perdido, você experimente todo dia a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos aplaudir a Ele, vamos adorar o seu nome. Vamos ficar em pé? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tua presença entre nós. Louvamos o teu nome porque escolhemos terminar esse dia na tua presença. Tivemos, como todos aqui, um dia de trabalho, um dia de correria, de transportes cheios, de trânsitos atarefados e atribulados. Estamos cansados fisicamente, mas nós estamos aqui para adorar o teu nome, para ouvir a tua voz, porque nós amamos estar na tua presença. Nós estamos aqui terminando esse dia na certeza de que tua palavra gerará renovo nas nossas forças, na certeza de que nós vamos experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. Muito obrigado, Deus, porque tu tens cuidado de nós. Por isso nós estamos aqui erigindo um trono de louvor a ti, na beleza da tua santidade, na sinceridade do nosso humilde coração, no desejo de prestar culto, louvor e adoração. Então acha no meio da multidão que começa a se formar os verdadeiros adoradores. E que os verdadeiros adoradores sejam achados pelo Senhor nessa noite e que saiam daqui cheios da tua bênção e cheios da tua provisão e do renovo. No nome de Jesus nós oramos. Amém e aleluia. Aplauda Ele com o teu melhor aplauso e o adore. Se veio, o adore com alegria.